Aleluia, 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 aleluia. Convertei-vos e crede no Evangelho, pois o reino de Deus está chegando. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pede, pois, ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsas, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrares numa cidade e fordes bem recebido, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebido, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, nós estamos encerrando hoje o mês da Bíblia, o mês dedicado à Sagrada Escritura, né? E como toda criança que sempre se pergunta, né, por que isso, por que daquilo, poderíamos perguntar por que esse mês é dedicado à Sagrada Escritura, né? É também porque é o mês onde nós fazemos memória do grande santo, São Jerônimo. Ele que fez a tradução da língua, né, da Sagrada Escritura, da sua língua original, para o latim, né, a tradução mais conhecida como Vulgata, né? E aí deu acesso a tantos à Sagrada Escritura, né, por meio da língua aí que está na raiz da a nossa língua portuguesa, né, tem como raiz aí o latim. E daí tivemos mais acesso à palavra de Deus, né? Este homem que tinha um coração apaixonado pela Sagrada Escritura. E olha só a providência divina, as leituras que nós ouvimos hoje. A primeira leitura
só não foi mais longa do que a leitura que Neemias fez, não é? Porque ele começou da manhã e foi até o meio-dia numa leitura só. Pense aí, você chegar aqui na igreja de manhãzinha cedo e passar até o meio-dia escutando a palavra de Deus. Que maravilha, não é? Seria um dia de folga para se ouvir a palavra de Deus, não é? Então, amados irmãos e irmãs, diz a Sagrada Escritura, que na primeira leitura, que ele vai apresentando ali a lei, né? Sempre vai aparecendo a lei que foi dada a Moisés. São os 5 primeiros livros, né, que nós chamamos de Pentateuco. Era isso que Neemias estava apresentando ao povo. E diz a Sagrada Escritura que eles ouviam atentamente. E o coração deles se enchiam de temor e veneração à Sagrada Escritura. E é importante lembrar que em um determinado momento, quando ele termina a leitura, eles ficam admirados e se prostram diante de Deus. Identificam ali, na palavra de Deus, a presença do próprio Deus. Assim também deve ser a nossa postura diante da liturgia da palavra, uma escuta atenta, sem piscar o olho, desejando pegar cada detalhe, desejando trazer para a sua vida aquilo que nosso Senhor nos fala por meio da Sagrada Escritura. Daí a importância de uma escuta atenta. E diz também que o povo passou a escutar em pé, não é? Atento, num sinal de prontidão. E é assim que nós escutamos o Evangelho. Nas leituras do Antigo Testamento, estamos sempre sentados no Salmo, mas quando chega o Evangelho, nós estamos de pé, em sinal de prontidão daqueles que querem colocar em ação a palavra de Deus em Atos. O refrão do Salmo nos dizia: os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Ora, aqui é importante lembrar que é alegria ao coração aqueles que fazem a adesão e vivem a palavra de Deus. Para alguns, pode não gerar alegria ao coração. Como assim, padre? É exatamente assim. Quando a palavra de Deus vem de encontro com os nossos erros, quando a palavra de Deus vem denunciar aquilo que nós estamos vivendo de maneira errada, nos incomoda, nos deixa numa situação desconfortável. Então, o refrão que nós ouvimos, os ensinos do Senhor são sempre retos, uma grande verdade, alegria ao coração. Sim, alegria ao coração, quando de fato colocamos a palavra de Deus na prática, na nossa vivência. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. E aí ele vai dizendo, né, várias questões sobre a palavra de Deus. Suas palavras são mais doces do que o mel que sai dos favos. Ora, nós também ouvimos o Evangelho, não é, que vai mostrar nosso Senhor que escolhe 72 discípulos e envia eles em missão. Esse Evangelho é atual, é para os dias de hoje. O Papa Francisco nos convida a sermos uma igreja em saída, uma igreja que já não permanece nos bancos, mas uma igreja sim, que se alimenta da palavra de Deus a partir dos bancos, mas se levantam para levar a palavra de Deus para os outros. Você se identifica com essa realidade de igreja que se alimenta da palavra de Deus e deseja transbordar na sua família, no seu bairro,
no seu trabalho. É isso a igreja em saída. Essa igreja que é missionária, que está a serviço. Não podemos ser indiferentes à palavra de Deus, não podemos ser indiferentes ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos ficar de braços cruzados. Agora vocês podem até escutar com os braços cruzados, mas não permaneçam com os braços cruzados numa atitude de indiferença. Repito, aqui no momento possa ser que não seja a sua atitude. O braço cruzado é apenas um estado que você está de ficar um pouco mais confortável. Mas não podemos cruzar os braços no sentido da indiferença. Ah não, evangelizar, isso aí é para o padre. Isso aí é o padre. Negativo. É o padre junto com o povo de Deus. Nós somos, um povo escolhido pelo Senhor, um povo sacerdotal. Os batizados são chamados a serem ministros e discípulos da paz. São chamados a serem anunciadores de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nosso Senhor, ele adverte, ele diz, ora, pede ao dono da messe que mande trabalhadores, porque a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Não é atual esse evangelho? Ou tem muita gente aqui brigando para trabalhar na igreja? Padre, espera aí, padre, agora sou eu. Briga, aqui o pessoal briga para trabalhar? Não é? Às vezes o padre tem que fazer um trabalho de garimpeiro, buscar ali os líderes como quem busca ouro, não é? A liderança, o povo missionário. Pois que nosso Senhor desperte no nosso coração o desejo pela missão. E ser missionário não é só querer ir para a África, para a Europa, para a Oceania. Às vezes a sua África está do outro lado da rua. Às vezes a sua África é do lado do seu quarto, é o seu filho, é a sua filha. É ali a terra de missão, onde você precisa anunciar o evangelho de maneira apaixonada, com convicção. As pessoas não vão acreditar num testemunho de alguém que fala do evangelho acabrunhado, com vergonha, com medo. Não, devemos apresentar este grande tesouro que recebemos do alto. Devemos levar a Sagrada Escritura como a grande novidade. Por isso que é boa nova, por isso que é evangelho, boa nova. Apresenta como se estivesse falando pela primeira vez. Fala com entusiasmo. E você vai ver como você vai conquistar as pessoas para Cristo. E aí, como eu dizia, nós somos chamados a ser ministros e discípulos da paz. Porque quando nós vamos entrar na casa de alguém, a indicação, a orientação que nosso Senhor nos dá é: a paz esteja nessa casa. E se ali for alguém de paz, a paz também vai habitar naquela casa. Se não for, a paz vai voltar para você. E é isso, meus irmãos. Vamos pedir a Deus nesta Santa Missa que conceda a graça de termos um coração apaixonado pela Sagrada Escritura, como tinha São Jerônimo. Precisamos dedicar tempo do nosso dia para ler, para meditar na palavra de Deus, Mesmo cansado, querendo dormir, mas pedir a Deus a graça de acordar e reservar um momento para a palavra de Deus. Assim como a gente reserva para o café da manhã, para o almoço, para o jantar,
Você pode até esquecer uma das refeições na correria do dia, mas uma refeição bem feita você vai ter que fazer. Assim também deve ser com a palavra de Deus. Devemos ter fome e sede da palavra de Deus. E devemos nos alimentar dessa palavra, que inflama o nosso coração, que nos impulsiona a ir ao encontro daqueles que mais necessitam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos juntos.